um manual de religião. E quando a gente pensa em Jesus como um líder religioso e a Bíblia como um manual de religião, a gente às vezes tapa a nossa visão e os nossos olhos para a realidade do que foi Jesus, do que Jesus veio fazer e do significado da Bíblia para a nossa vida prática. Por isso, o meu desafio nesses dias é que, ao relembrar esses acontecimentos, a gente imagine que esses acontecimentos sejam acontecimentos reais dos quais você e eu fazemos parte. Somos participantes. Não tem jeito de pensar de forma diferente. Então, o que é que nós imaginamos nessas mensagens? Vamos falar muita coisa que você já viu no filme, já leu durante a sua leitura diária da Bíblia, às vezes já enfatizou durante essas ocasiões em que celebramos a Páscoa, mas que vai se revestir de um significado especial à medida que você olhar para tudo isso se incluindo, colocando-se como parte integrante deste processo. Sem dúvida alguma, como eu disse, por mais que a gente possa saber que haja críticas a este filme, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, você ler a Bíblia e depois assistir causa um impacto grande, sabe por quê? Por causa da imagem. Uma coisa é você ler o texto. Outra coisa diferente é você enfrentar a imagem daquilo que o texto retrata. Como nós estamos afastados da história por mais de 2000 anos, muitas vezes a gente lê e não consegue imergir no texto ao ponto de compreender a profundidade da dor e do sofrimento de Jesus. Por isso, essa compreensão da imagem e do texto, de modo conjunto, vai evidentemente ser impactante para todos nós. A primeira pergunta para a introdução é: por que Jesus teve que morrer? Você já se viu fazendo essa pergunta? Por quê? Não tinha outro jeito, não havia uma outra maneira de fato, o processo da salvação acontecer? Por que tanto sofrimento, morte tão bruta? Não é? Por que aquelas pessoas religiosas que saudaram Jesus quando ele foi a Jerusalém, agora estavam tão cheias de ódio? E o ódio era tamanha que essas pessoas tramaram, essas pessoas planejaram a morte do Senhor Jesus. E além de tramar e de planejar a morte do Senhor Jesus, elas tinham o olhar, a expressão, as palavras de ódio. Por que isso? Por quê? Será que ele precisava morrer mesmo? Será que Maria, apesar de ter sido apenas um instrumento de Deus para a vinda deste Filho de Deus ao mundo, precisava ver o seu filho caminhando pelas ruas estreitas de Jerusalém, carregando aquela cruz, tropeçando e caindo? E é interessante porque muitas vezes ele deve ter caído na sua infância, ralado o joelho, machucado, e a mãe o ajudou. Agora ele estava indo para a cruz pesada, difícil de ser carregada. Ela, com certeza, acompanhava todo aquele processo, mas ele não podia ser ajudado pela mãe. Havia nele uma coroa de espinhos, que não era também uma coroa de espinhos falsos, eram espinhos verdadeiros, reais, espinhos que, de fato, faziam verter sangue da sua testa. Foram 6 horas de agonia antes dele morrer. 6 horas de dor e agonia. E será que tudo isso significa algo especial para mim? O que isso tem a ver comigo? Vamos caminhar um pouquinho neste processo de injustiça e crueldade. 2 palavras que resumem muito bem o que aconteceu com Jesus naqueles dias. Pergunta
que também pode ser feita para a gente começar a entrar no espírito daquele acontecimento, é como alguém pode fazer tudo aquilo por mim. Porque se a gente chegar à conclusão de que a morte de Jesus foi uma morte substituta, vicária, ele morreu por você, ele morreu por mim, intriga você dizer como uma pessoa pode passar por tamanha dor por causa de mim. Claro que, de maneira muito objetiva, nós que lemos a Bíblia sabemos que ele foi movido por amor, o amor do Pai e o amor dele próprio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é? E Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor do Pai, o amor de Jesus é a explicação para esta decisão de morte tão cruel. Agora, na primeira sessão ou primeira mensagem dessa série, nós vamos trabalhar alguns personagens. E esses personagens, eles não são personagens que estão ali por acaso. Esses personagens, eles são pessoas complexas que entraram no processo para nos trazer alguns ensinamentos. Esses personagens podem ser retratados por alguns detalhes das Escrituras Sagradas. E o retrato desses personagens pode ser que se pareça com você e comigo. É bem provável que num desses nós nos encontremos. É bem provável que num desses retratos nós vamos nos identificar. É bem provável que a gente vai fazer parte dessa história através de uma dessas personagens que nós vamos analisar no sermão de hoje, na mensagem de hoje. Pessoas que tiveram papéis muito importantes na paixão de Jesus Cristo. Se você prestar atenção, você vai conseguir entender que foram peças-chaves, peças fundamentais, peças representativas que fizeram parte de todo aquele momento difícil da vida de Jesus. Vamos seguir em frente e ver quais são essas pessoas. A primeira delas, Caifás. Sumo sacerdote Caifás. Quem era este homem? É interessante porque o sumo sacerdote era a figura responsável por guardar a lei e a religião. Via de regra, o sumo sacerdote era uma pessoa que ocupava esse cargo de modo vitalício. Essa era a regra. O mundo era dominado na época por Roma. César era o imperador. Mas os povos que estavam submissos a Roma conservavam alguma das suas tradições. E os judeus não eram diferentes. Eles tinham as suas tradições. E Caifás era o líder religioso responsável por segurar essas tradições, inclusive a própria lei dada por Deus através de Moisés. Eu disse que o cargo era vitalício. Mas como o mundo estava sendo dominado por Roma, via de regra, Roma não deixava o sumo sacerdote ficar por um longo período de tempo, porque aquilo representava acúmulo de poder. E esse acúmulo de poder poderia representar alguma coisa na própria história do Império Romano, então eles procuravam não deixar um sacerdote manter-se muito tempo naquela função. É interessante, diante disso, porque nós vivemos uma experiência agora que o mundo voltou a sua atenção para o Vaticano. Temos um novo Papa, argentino. E eu me lembro que as reportagens ficavam especulando, tinha até banco de apostas, né? De onde vai ser, quem vai ser. E havia muita torcida de alguns para que fosse um brasileiro. Mas eu vi um repórter dizendo que os políticos brasileiros não queriam que fosse um brasileiro. Muito melhor ser argentino. É nosso vizinho. Mas brasileiro? Não, brasileiro não. Sabe por quê? Porque um papa brasileiro teria muita influência e muito poder no seu país de origem. E os políticos não querem que alguém de fora tenha tanto poder e tanta influência no nosso país. Era mais ou menos essa a ideia de Caifás, ou do sumo sacerdote. Mas esse sumo sacerdote, Caifás, ele aparece pela primeira vez no texto bíblico em João. E eu quero ler esse texto.
Se você quiser acompanhar, é João capítulo 18, e o versículo a partir do versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar, não é 18 não, 11, o 18 é o próximo. João capítulo 11. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Preste atenção. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Jesus está incomodando. Perguntaram, o que estamos fazendo? Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Percebe que eles não duvidam do que Jesus faz. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Ele é um perigo. Seguindo, então, está aí noutra cor para enfatizar, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, por tudo aquilo que eu acabei de explicar, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Melhor que ele morra. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Agora preste atenção, daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Quem resolveu? Os religiosos, os sacerdotes, o sumo sacerdote Caifás. Verso 54, por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, reuniu-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Líderes reunindo para decidir o que fariam com Jesus. Ele está fazendo milagre, não temos dúvida disso. Mas a popularidade dele é comprometedora. Nós podemos perder o nosso prestígio se ele ficar popular demais. Se os judeus começarem a crer nele demais. Se o grupo dos seus seguidores aumentarem, nós, religiosos, perderemos o nosso prestígio. Vamos deixar que ele morra. E é interessante porque começaram a tramar contra a vida de Jesus. Era a época da Páscoa. Alguns pensaram assim, peraí, vamos deixar passar a Páscoa. Porque se passar a Páscoa, nós vamos fazer algo mais discreto, menos arriscado. Na época da festa da Páscoa, Jerusalém recebia 2 vezes a sua população. Via de regra, a cidade triplicava o número de pessoas dentro daquela cidade. Qualquer ação, qualquer atitude iria provocar um grande tumulto. Então deixa para depois da Páscoa. Mas é interessante, depois que a gente ler esse texto que está aí, vocês vão perceber algo interessante. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, ao nome do homem de novo, cujo nome era Caifás. E junto planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Essa festa é anual, acontece só de vez em quando, vamos deixar passar a festa. Não vamos deixar que essa festa seja estragada e cause qualquer tipo de dano e prejuízo. Pare um pouquinho. O que eles tinham que fazer precisava ter amparo legal.
Lembra que eles eram dominados por Roma? Só quem podia condenar era Roma. Só quem podia executar Jesus era por ordem de Roma. Não dava para ser diferente. Mas precisava de uma justificativa legal. E aí então o sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure, falando para Jesus, pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Na verdade, o que aconteceu aqui foi que eles deram para aquelas autoridades o álibi. Eles deram para aquelas autoridades o argumento. Agora nós temos com que acusá-lo. Ele disse que é o Filho de Deus. Ele blasfemou. Então nós temos o que fazer daqui para frente. A pergunta é, por que aqueles líderes estavam reagindo de forma tão odiosa, tão violenta contra Jesus? Por que tramaram e inventaram de modo tão calunioso e mentiroso algo contra Jesus? Se você olhar para as Escrituras Sagradas, você vai perceber que eles vão atrás de testemunhas e encontram algumas testemunhas falsas. É tudo tramado. Por que eles fizeram isso? A resposta está aí. Primeiro, Jesus se encaixa nas profecias do Velho Testamento e eles não negam isso. Parece que tudo o que falaram do Messias prometido dá certo em Jesus. Onde ele nasceu, de quem nasceu, como foi o nascimento, o fato dele estar realizando sinais e prodígios. Parece que tudo encaixa, está tudo dando muito certo. Mas olha o que vem depois. Ele só não encaixa nas expectativas que eles tinham a respeito do Messias. Perceberam? Nós estamos falando dos religiosos representados aqui por Caifás. Ele encaixa, só não encaixa no que nós religiosos estávamos esperando. Eu quero terminar dizendo o seguinte: tudo bem, eles queriam um libertador político e Jesus chega dizendo: o meu reino não é deste mundo. Eles queriam alguém que tirasse eles do jugo romano e Jesus diz o seguinte: quem crê em mim terá a vida eterna. O meu reino, ele é eterno. Espera aí, então você não foi enviado de Deus, porque o Messias que nós estamos esperando, ele vem para nos livrar do jugo, da escravidão ou do império romano. Então você não é o Messias. Aplicando. E você? Queria te perguntar, Jesus se encaixa na sua expectativa? O que você pensa de Jesus? Você criou um Deus ou um Jesus à sua imagem e semelhança? Porque, na verdade, um dos obstáculos maiores para que a gente possa receber Jesus e aceitar Jesus é exatamente o fato de que nós temos expectativas formadas a respeito dele. Ah, mas eu pensei que ia ser assim. Ah, não, mas o meu Deus tem que ser assim. Ah, não, mas o plano de salvação poderia ser assim. Jesus não vai se encaixar nas suas expectativas. Ele é soberano, ele é livre, ele veio com um objetivo definido e traçado, e você tem que aceitá-lo e recebê-lo assim como ele é. Jesus não se encaixava em Caifás. Vamos para o segundo personagem, Pilatos. Esse era um líder de Roma que vivia na cidade de Cesareia, mas que nessa ocasião estava em Jerusalém por conta desta grande festa. Era normal que um líder da monta de Pilatos fosse para Jerusalém durante a Páscoa, porque poderiam precisar dele lá. Então ele foi para lá, uma autoridade romana acompanhando uma grande festa judaica como líder que ele era. Esse Pilatos aparece aí no texto bíblico, leamos. Então Pilatos saiu para falar com eles, quando trouxeram Jesus até Pilatos.
Olha a pergunta, preste atenção. Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Deixa eu parar um pouquinho antes de ler a segunda parte do texto. O que você vê nesse texto aqui, não sei se você consegue enxergar isso, mas parece que Pilatos e os religiosos não se davam muito bem. Você percebe? A falta de simpatia entre eles. O tipo de pergunta. Olha lá a pergunta de Pilatos. Que acusação vocês têm contra esse homem? Eles não respeitam muito Pilatos, não. Olha a resposta que eles dão, uma resposta de certa forma áspera. Se ele não fosse criminoso, nós não teríamos entregado ele a ti. Enfim, pelo diálogo de Pilatos com Caifás, ou com o sumo sacerdote, ou com os religiosos daquela época, a gente percebe que eram dois grupos que não estavam muito afinados, não eram muito simpáticos. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou. Pilatos gosta de perguntas. Já viu quantas perguntas já fez no primeiro slide? Olha o segundo slide, como que Pilatos gosta de pergunta. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus. Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos. Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram, não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Não havia simpatia entre eles. Mas, por outro lado, Pilatos se viu numa posição em que ele não via motivo de acusação, mas também não teve forças para reagir contra a pressão daqueles líderes religiosos. Vamos fazer aqui algumas perguntas aplicativas. Jesus é rei, mas o seu reino não é deste mundo. Não é um reino político. A afirmação de João 14,6 é muito arrogante, a não ser que seja verdadeira. O que Jesus disse em João 14,6? Eu sou, vamos junto comigo? Eu sou o caminho. Quando Jesus disse isso, ele estava sendo arrogante? Ele estava sendo, então, o quê? Verdadeiro. Só tem duas alternativas. Ele está dizendo, só tem jeito de ir para o Pai por mim, através de mim. Não tem outro caminho. Agora ele diz, o meu reino não é deste mundo. É de outro lugar. Diante de tudo isso, o que esse Pilatos nos ensina? Que pessoas cheias de pergunta, cheias de dúvidas, gente que quer saber, gente que não acredita na história, na autenticidade, na veracidade da história, não precisa se desesperar por isso. Não abra mão da sua inteligência. Não abra mão das suas dúvidas. Não abra mão das suas angústias. Leve elas a Jesus. Vá em frente. Não precisa, de forma alguma, ser irracional para aceitar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário.
Mas pode ser que hoje, nesse segundo personagem que nós acabamos de analisar rapidamente, tenhamos pessoas aqui com as mesmas características. Gente que tem um punhado de perguntas, tem muita dúvida no coração e diz: isso não está cabendo na minha maneira de pensar. Sabe quem é que vai te convencer da verdade? É o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos convence de todas as verdades do cristianismo. Sem ele, não dá. Terceiro personagem, Simão. Quem é Simão? Ele é desconhecido. Temos pouca informação deste homem. O texto bíblico vai dizer para nós de onde ele é, de quem ele é pai, e depois ele já apresenta, de certa forma, ajudando Jesus a carregar a sua cruz. Veja aí o texto. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre, então a gente sabe quem é um dos filhos dele, pai de Rufo, a gente sabe quem é o outro filho dele, passa por ali, chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Sabe quem é Simão? É aquela figura curiosa. Vê um tumulto e diz: o que está acontecendo por aqui? Por que o pessoal está aglomerado aqui? Qual é a última? Dá licença, deixa eu ver, dá licença, né? Deixa eu ver quem é que está ali, o que está acontecendo aqui. E ele entra na história de maneira inesperada e inocente. Aí então um guarda pega Simão, esse homem de Cirene. Cirene é uma região que está na costa norte da África. Ele veio de longe, provavelmente, para a festa da Páscoa. E aí então obriga aquele homem a carregar a cruz junto com Jesus. Ele queria ser espectador apenas. E você? Será que não se encaixa também com esse personagem? Tem muita gente que não quer se envolver. Pastor, eu até acho bonita a história, eu até gosto de frequentar a igreja, mas eu não quero fazer parte do cenário. Eu não quero me envolver. Eu não quero muito compromisso. Quero apenas ver de longe. Já está bom demais. Tem gente que nem vê de longe não quer, né? Nem aparece. Eu quero só ver de longe. Não me envolvo em nada, não. É interessante porque tem muitos amigos do Evangelho. Gente que ainda não compreendeu o plano da salvação, ainda não tomou uma decisão na sua vida, mas que continuam curiosos, querendo saber o que vai dar, querendo saber quem é que está por trás, querendo saber se vai dar certo. Muitas vezes observando, às vezes criticando, às vezes se admirando, mas sem se envolver. Era assim essa figura do Simão. Estamos caminhando. Temos aí só mais dois personagens que eu gostaria de destacar nessa primeira palavra. Os dois ladrões da cruz. Imagina a cena, Jesus carregando aquela cruz para morrer nela, lá no monte chamado Calvário. Não era uma cena incomum, não. Havia muitas pessoas que eram condenadas de morte e que carregavam a cruz. O incomum naquele processo é que uma pessoa que não tinha nenhuma característica que justificasse aquela morte, porque aquela morte era uma morte vergonhosa, reservada para as piores pessoas, os piores bandidos que existiam. Portanto, não cabia em Jesus aquela morte na cruz. E ele foi. Não é? O que acontece quando ele está crucificado? Um dos ladrões o insulta, e aí o outro repreende, e olha o que acontece. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Esse é o ladrão que está confrontando o ladrão que insultou Jesus. Nós não estamos sendo punidos com justiça, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, apontando para Jesus, não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no
paraíso. Sabe que eu queria parar um pouquinho aqui, porque aqui chega num momento muito importante da nossa meditação. 2 ladrões, um que insultou e o outro que reconheceu quem era Jesus. E esse ladrão bonzinho, como costumamos dizer, ou pelo menos arrependido, esse ladrão foi salvo, porque Jesus diz assim: eu garanto para você que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Talvez você possa estar aqui hoje dizendo assim: será que tem saída para mim? Eu já cometi tanta coisa errada na vida, será que tem salvação para mim? Você sabe qual é o gostoso deste ponto, desse personagem, dessa história? É porque essa história desmascara a salvação por merecimento. Quem acha que vai para o céu porque levou uma vida boa? Quem acha que vai para o céu porque fez tudo certinho? Não é? Quando se depara com a história desse ladrão que foi salvo de última hora, tem que admitir que salvação é presente de Deus. É presente. Deus quer te dar um presente. E não depende de nenhum merecimento. É só você dizer: Senhor, eu aceito o presente que o Senhor tem para me dar. Coitado daquele ladrão, se salvação tivesse vínculo com história bonita de vida. Coitado daquele ladrão, se a salvação fosse por merecimento. Ele nunca poderia estar lá. Mas suponhamos que ele pudesse voltar aqui, no mundo, e estivesse ocupando esse púlpito no meu lugar aqui hoje. Sabe qual seria a mensagem desse ladrão que encontrou-se com Jesus no paraíso? A mensagem dele para você seria: se teve esperança para mim, tem também esperança para você. Se eu pude ser salvo, estando naquela situação, nos últimos minutos da minha vida, significa que qualquer pessoa pode ter também, igualmente, esperança de salvação pela dádiva, pela graça, pela bondade do Senhor Jesus. O que ele morreu foi para você e para mim. Não é? Por isso há esperança sim. Acredite. Há possibilidade sim. Acredite. Você pode se enquadrar neste retrato. Você hoje pode dizer assim: puxa vida, em Jesus há sempre esperança. Por último, os soldados. Interessante, porque os soldados, eles eram homens calejados. Quantas execuções aqueles soldados que estavam trabalhando devem ter testemunhado? Aquele era só mais um dia de trabalho. Talvez para nós que não somos acostumados com isso, mesmo se fôssemos personagens daquela época, seria terrível presenciar uma cena daquela natureza. Mas para os soldados, aquilo era rotina para eles. Eles estavam fazendo algo que para eles era extremamente comum: acompanhar a execução de um condenado. Mas aquele dia, meus irmãos, foi um dia totalmente diferente para aqueles soldados que estavam de plantão. Aquele dia foi um dia em que eles presenciaram e testemunharam algo que eles nunca tinham visto outrora na sua história de profissão, na sua história de soldados romanos, na sua história de testemunhas de várias execuções. Naquele dia, eles viram um condenado agir e reagir de modo diferente de todos os outros condenados que eles já tinham testemunhado suas execuções. O modo como Jesus carregava a cruz era diferente. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Jesus não reclamou. Os soldados estavam acostumados a ver pessoas que, sabendo que estavam nos últimos minutos de vida, sendo expostos de maneira brutal,
Eles olhavam para os soldados com aquele olhar de ódio, sem poder reagir, mas como se estivesse condenando aqueles homens com seus olhares. Alguns reagiam gritando. Outros reagiam com palavras terríveis, palavras desesperadoras. Mas naquele dia alguém estava reagindo com muita ternura e com muita paz. E eles puderam ver isso. O modo diferente de Jesus tratar. Jesus não amaldiçoou nenhum deles, os demais amaldiçoavam, seus malditos. Seus malditos. Vocês estão me açoitando, seus malditos. Jesus não disse esse tipo de palavra. Sabe o que Jesus fez? Ele olhou para o céu e conversou com o Pai numa intimidade que assustou aqueles soldados, porque ele conversava com o Pai de uma forma que, puxa vida, o Pai está me vendo, eu estou vendo o Pai, nós dois estamos conversando, e ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que aqueles soldados já tinham visto um ladrão, um assassino, um condenado agir daquela forma? Intercedendo por aqueles que estavam lhe açoitando? Não. Aquele dia era um dia diferente. Aquele dia eles estavam testemunhando algo diferente. Aquele dia foi histórico na vida daqueles homens. E aqueles soldados viram que não só no olhar de Jesus, na caminhada de Jesus, no jeito de Jesus, havia algo diferente, mas eles podem perceber uma intervenção divina na própria natureza, e a atmosfera estava diferente, o sol escureceu, as rochas se fenderam, algo diferente aconteceu na própria natureza, ao ponto do centurião dizer: este homem era justo, este homem era inocente. Este homem não devia estar sendo executado e morrer. Aqueles soldados destemidos agora estavam apavorados com o que eles haviam feito por ordem romana. Aqueles soldados tão cheios de vigor, de força, de poder, agora eles estavam aos pés da cruz dizendo: este homem era inocente. Nós derramamos sangue inocente. A própria natureza, a atmosfera, tudo indica que este homem era um homem inocente. E dentro de você? Será que não tem hoje à noite um estrondo, um terremoto, uma escuridão? Será que o seu coração não está hoje perturbado com toda essa história? E diante da perturbação do seu coração, qual é a sua reação? Os soldados concluíram que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. Qual é a sua conclusão? Os soldados concluíram que certamente Jesus era um homem justo. E qual é a sua conclusão? Quer você queira, quer não, você é personagem da história. Ou você está do lado de quem reconhece que Jesus é justo, ou você está do lado de quem reconhece que Ele é Filho de Deus, ou você está do lado daquele que diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou então você vai estar do lado dos que têm dúvida e que só vão passar a vida fazendo perguntas. Ou você vai estar do lado dos que têm ódio e que não querem submeter ao reino de Jesus. Ou você vai estar do lado dos curiosos que querem apenas acompanhar de longe, mas não querem compromisso, querem ser amigos à distância, não quer perder a cena, mas também não quer fazer parte da cena. Quer apenas ser mero espectador. Onde você está?
qual é a sua função e parte nessa história. Eu queria orar ao Senhor e terminar com esta oração, a mensagem de hoje, perguntando, será que não tem entre nós alguém que está sentindo esse estrondo dentro do coração? Alguém que está hoje à noite dizendo assim, que morte brutal, que coisa terrível. Mas tudo o que Jesus fez foi por mim. Como eu vou reagir se foi por amor? Se foi por mim, como eu vou reagir? Feche os seus olhos. Se Deus, se o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, ou estiver falando, ou tiver falado, você vai poder se manifestar. Sabe para que é importante se manifestar? Para a gente orar. Nós estamos apenas começando, vamos ter mais 2 sessões. Mas algum desses retratos tem a ver com você?